Na abordagem da nossa disciplina sobre o tema da proteção internacional dos direitos humanos, nosso enfoque está fundamentalmente orientado a explicitar um elemento substancial para uma compreensão mais inclusiva, mais intensiva também dos direitos humanos, enquanto ao subtema relacionado com a proteção internacional dos direitos humanos. Se refere a que os direitos humanos são bem mais do que simples liberdades cívicas. Eles abrangem também um elenco variado e importante de direitos econômicos, sociais e culturais, nos quais podemos destacar o direito à alimentação, à moradia adequada, à educação, à saúde, ao trabalho e às condições de vida equitativa e satisfatória de todos e todas. E também, certamente, ao meio ambiente são e protegido. Em resumo, uma condição de vida digna. Então, o conceito de dignidade, ele inclui esse elenco importantíssimo dos direitos humanos, as liberdades civis ou cívicas e os direitos da igualdade, também conhecido como os direitos econômicos, sociais e culturais, ou simplesmente os direitos sociais. Nesse sentido, os direitos civis e políticos são, ao lado dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais e da paz, e aqueles direitos que reúnem uma só condição de importância e que ameritam a atenção urgente de todos os estados e os povos e os indivíduos do universo, do globo, de toda a nossa dimensão geográfica. Tendo em consideração o elemento fundamental relacionado com o conceito da dignidade. A dignidade de uma pessoa não pode ser e nem deve estar dividida em esferas, dimensões ou gerações, nem serem consideradas como unidades independentes e divididas. Por um lado, os direitos civis e políticos, erroneamente classificados por setores da academia como de primeira geração, cuja dimensão comporta a proteção dos denominados direitos e liberdades no âmbito civil e político, e, por outro, a esfera de proteção dos direitos reconhecidos nos âmbitos econômico, social e cultural. Não se pode assegurar o respeito e a dignidade de uma pessoa sem que essa pessoa desfrute plenamente de todos os seus direitos inerentes à sua própria condição humana. Nesse diapasão, vale salientar que a violação de certos direitos sociais, culturais e econômicos pode significar, mutatis mutandis, a violação de algum outro direito fundamental inerente à dignidade humana, como o direito à vida,
ou a não sofrer tratos inumanos, cruéis ou degradantes. Se a gente priva, se o Estado priva e não proporciona e não promove o acesso aos direitos à educação, à moradia, à alimentação, à segurança, à dignidade de viver bem, à educação e ao direito à saúde e à saúde mental. Não se pode realizar o ideal do ser humano livre e liberado do temor e da miséria sem criar as condições materiais objetivas que habilite o desfrute dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, de maneira simultânea aos direitos civis e políticos. Esta afirmação, ela está devidamente consubstanciada no próprio preâmbulo de um dos principais tratados, o corpo normativo dos direitos, que é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. Já neste patamar, trazemos a reflexão de Hannah Arendt, no sentido de que os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução, considerando a historicidade destes direitos, pode-se afirmar que a definição de direitos humanos aponta a uma pluralidade de significados. E tendo em vista tal pluralidade, destaca-se nesse estudo, claro, nesse tema que estamos abordando, a chamada concepção contemporânea dos direitos humanos, introduzida inicialmente na Declaração Universal de 1948, reiterada no Programa de Ação e Declaração dos Direitos Humanos de Viena, de 1993. Então, essa construção é fruto do próprio processo de internacionalização dos direitos humanos, que constitui um movimento muito recente na história, surgido essencialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, como resposta às atrocidades e os horrores cometidos durante o nazismo, apresentando o Estado como o grande violador de direitos humanos. A era Hitler e Mussolini foram marcadas pela lógica da destruição e da descartabilidade da pessoa humana, que resultou, lembremos, no envio de 18 milhões de pessoas a campos de concentração, com a morte de 11 milhões delas, sendo 6 milhões de judeus, além de comunistas, homossexuais, ciganos. Então, o legado do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a condição de sujeitos de direito à pertinência a determinada raça, a raça pura ariana. É neste contexto de avassalamento da pessoa humana e de sua dignidade que ressurge uma iniciativa de reconstrução dos direitos humanos, cujo ponto focal inicial é a própria Declaração Universal de 1948, não é? Que foi o marco no qual se reinicia o processo de reconstrução dos direitos humanos e introduz, a partir daí,
a concepção contemporânea dos direitos humanos, concepção na qual os direitos humanos compõem uma unidade indivisível, interdependente e interrelacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Então, resumindo, podemos afirmar que a fonte dos direitos humanos constitui o próprio fator de pertencimento ao gênero humano. E isso nos leva a outra questão, que é o fato de que, nesse sentido, por esse pertencimento, então, os direitos humanos nos são um atributo da nossa própria natureza. E, a partir daí, ele nos confere a dignidade de seres humanos. Então, vamos ver também a questão de alguns princípios norteadores e vamos indicar alguns deles. Logo, vocês vão encontrar no curso da apresentação do conteúdo dos slides a abordagem mais abrangente desses princípios. Iniciamos com o princípio da progressividade, no sentido de que, assim como os direitos humanos evoluem no decorrer do processo civilizatório, nesse sentido, a evolução é progressiva, já que na construção da própria dogmática e da doutrina dos direitos humanos, a lógica de criação é sempre no sentido de que os direitos vão ampliando-se, eles vão, nesse sentido, caminhando de maneira progressiva na busca e afirmação de novos direitos. Mutatio mutandis, o princípio da progressividade, ele impõe um dever de não retroatividade ou de não retrocesso. Os Estados não podem retrocederem no campo dos direitos humanos sobre a base daquelas duas questões que nós já abordamos, aqueles princípios fundantes do direito internacional e do direito internacional dos direitos humanos. O primeiro princípio pro homine, de que, claro, os direitos sempre estão construídos para proteger, defender e afirmar a dignidade. Então, claro, e o segundo princípio do pacto sunt servanda, ou seja, e do direito cogente, o ius cogens, nesse sentido de que são direitos que não podem estarem subordinados a atos estatais de derrogação. Então, esse é um princípio fundamental. Os outros princípios, outro princípio é o da igualdade e não discriminação. E um terceiro princípio é a indivisibilidade e a interdependência dos direitos, no sentido de que, a partir, digamos, do novo marco, do novo paradigma pós-Segunda Guerra, que se inicia com os principais textos que dão lugar a esse novo paradigma, como a Declaração Universal e logo um conjunto de tratados que vão constituir a nova dogmática do direito internacional dos direitos humanos. Então, a indivisibilidade e a interdependência
serão os elementos caracterizadores da importância e da vigência dos direitos. Então, nesse sentido, os direitos humanos, eles surgem também, ao surgirem, ao constituírem-se, eles impõem uma inflexão naquele conceito clássico da soberania estatal, que era um conceito fundamentalmente da filosofia clássica alemã, na qual, ou na filosofia clássica contratualista de Hobbes, no qual o Estado era o dono absoluto do poder nacional e, como tal, era o único sujeito capaz de intervir no cenário internacional e dispor de uma personalidade jurídica tal que era o único capaz de elaborar e concretar atos jurídicos internacionais, na medida em que a sua condição de Estado reconhecido pelo direito internacional, que lhe conferia uma soberania. Então, claro, essa soberania lhe dava a titularidade única de sujeito exclusivo do direito internacional. Então, com o surgimento do direito internacional, dos direitos humanos, surge e opera uma relativização da soberania. Então, os sistemas jurisdicionais universais começam a configurarem-se e influenciam os sistemas nacionais, nos quais o sistema universal ou internacional ele opera de forma subsidiária com o sistema nacional. A subsidiariedade está dada na medida em que, quando o sistema nacional ele não é capaz de garantir a prevalência de um direito humano violado em detrimento de algum indivíduo em algum estado, então automaticamente esse indivíduo pode acionar a jurisdição internacional. Então, os sistemas de proteção, então, eles gozam dessas dimensões que eu indico, e agora eu faço uma pontuação para ir fechando, que é a primeira dimensão, um consenso internacional sobre a necessidade de adotar parâmetros mínimos de proteção dos direitos humanos. Um segundo, a relação entre a gramática de direitos e a gramática de deveres, ou seja, os direitos internacionais impõem deveres jurídicos aos Estados, sejam através de prestações positivas ou negativas. 3. Os órgãos de proteção que estão construídos já no sistema universal. Os comitês, as comissões e as cortes internacionais. E logo, os elementos ou mecanismos de monitoramento voltados à implementação dos direitos internacionalmente assegurados através de um conjunto de relatores de direitos humanos, que totalizam 18 relatorias temáticas, nos quais eles elaboram relatórios, comunicações interestatais e realizam visitas in loco, ou seja, no campo, para acompanhar e perceber o estado da situação dos direitos humanos naquele país. E recebem petições, o sistema recebe petições ou denúncias dos indivíduos, das vítimas, através dos comitês, daqueles tratados que têm comitês, como o dos pactos de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, etc. E tal. Então, então, toda essa situação
impõe ao direito internacional dos direitos humanos um conjunto de novos desafios ou desafios que envolvem todo o sistema de proteção dos direitos humanos. Então, esse é o propósito fundamental de uma apresentação do conteúdo deste tema em nossa disciplina. Até logo, um grande abraço.